Fala Carlão, na cobertura de lançamento oficial do livro do Alisson Paulinelli, o Alisson que é candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Aqui do meu lado agora está o professor Durval Dourado Neto, que é diretor da Exalc, e a Exalc tem uma enorme responsabilidade nessa indicação. Professor, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Eu que agradeço. Escuta, conta um pouquinho essa história, como é que a Exalc encampou essa iniciativa? Como foi mencionado, o professor Alisson Paulinelli, ele se tornou o nosso terceiro professor catedrático. Isso iniciou com o ministro Roberto Rodrigues, depois nós tivemos o professor Marcos Ianchi e tivemos a felicidade de tê-lo conosco. Então o Alisson Paulinelli se tornou o terceiro catedrático, que na verdade ele deu continuidade, né, aos trabalhos iniciados pelo ministro Roberto Rodrigues, principalmente no que diz respeito à criação do curso de mestrado que eu mencionei na China. Então hoje o Brasil é uma referência, principalmente, né, no que diz respeito à otimização dos recursos naturais, que a gente fala carbono, água, temperatura, radiação fotossinteticamente ativa e o genótipo. Então isso é muito importante em agricultura, inclusive na cultura chinesa, eles definem a agricultura como a arte de colher o sol. Né? Por que isso? Né? Porque basicamente 96% da massa de matéria seca de uma planta é água e dióxido de carbono, oriundos da fotossíntese, que precisa de luz. Então por isso que a gente fala que essa é a arte de colher o sol. Se você considerar que na natureza a planta, obviamente dependendo da hora do dia, ela tem bastante água, vamos considerar 80%, então 99,2% da planta é água e CO2. E esse é o principal processo que existe na natureza, que é a fotossíntese, que precisa do sol, né? Que é a fonte de radiação, né? Então, nessa linha, nós oferecemos para treinar principalmente profissionais dos 55 países africanos e principalmente dos chineses. Então, esse mestrado vai iniciar ano que vem. Então, esse é um dos das iniciativas, né? É uma das iniciativas da Cátedra Luiz de Queiroz, que começou com o Roberto Rodrigues e agora está dando continuidade com o Alisson Paulinelli. Como é que significa para o Brasil, para a agricultura brasileira e para a agricultura mundial essa indicação dele ao Prêmio Nobel? É o reconhecimento de um representante maior do que a agricultura brasileira tem feito pelo mundo. Então, basicamente, em 1970, o Brasil era importador de alimentos. De lá para cá, contando os brasileiros, hoje nós alimentamos 1 bilhão de pessoas. E nós temos agora uma demanda mundial, e é isso que o pessoal chama de segurança alimentar, né? Para alimentar mais 1 bilhão de pessoas até 2050. E novamente nós tivemos um trabalho inédito, que eu mencionei na minha fala, que seria a definição da área adicional irrigável no Brasil, sem desmatar um único hectare. Então, quando você adota a irrigação, dependendo da cultura, você chega a dobrar, triplicar a produtividade. E permite também você utilizar a mesma área 2 ou 3 vezes ao ano. Então você aumenta muito a intensificação da terra. Isso permite poupar terra. Então você acaba também tendo um aspecto ambiental. Então, para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem algo em torno de 74 milhões de área física ocupada com agricultura, não é o que semeia, mas 174 milhões de área física ocupada com pastagem. Então a ideia seria o quê? Não desmatar mais nenhum hectare e utilizar essas áreas
parte dessas áreas, né, de forma mais intensa. Então, intensificação da agricultura, principalmente com a agricultura irrigada, aumentando a produção devido ao aumento de produtividade, porque água é o principal fator de produção. Que é uma lição que o Brasil já vem fazendo há muito tempo, né, professor? Exato. Nós temos que valorizar o que a gente faz bem. Então, respondendo a sua pergunta, ele é um representante maior pelo que ele fez no passado, dessa segurança alimentar para o mundo. Então, na verdade, a gente entende, né, que o Brasil merece isso. E ele é o representante maior do Brasil para receber esse prêmio. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Parabéns pela iniciativa e vamos torcer agora, está na mão da turma lá em Oslo, não é isso? Exatamente. Nós vamos esperar agora o resultado da Noruega. Sai dia 8 de outubro, hein? 8 de outubro sai o resultado e, se Deus quiser, em dezembro, a gente vai acompanhá-lo para receber o prêmio. Maravilha. Obrigado, viu, professor? Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Conte sempre conosco lá em Piracicaba. Da mesma forma. É isso aí, gente. Esse é mais um Fala Carlão. Na prateleira de cima, conversamos aqui com o professor Durval Dourado Neto, que é o diretor lá da Exalc. Valeu!